Olá! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os 10 últimos livros que eu li da editora Penguin Companhia, os clássicos da Penguin. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo porque eu aproveito para revisitar as histórias, entrar em contato, relembrar. Não vou entrar em detalhes me aprofundando sobre enredo, tema, nada disso. Eu quero apenas puxar da memória essa minha experiência de leitura, o que eu achei e fazer as minhas considerações. Beleza? Então vamos lá. O último livro que eu li da Penguin foi O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. Eu li esse livro no momento certo, porque eu já tinha tentado, confesso que tinha uma certa preguiça de ler esse livro, mas depois que eu li o livro do Murakami, ele falou tão bem desse livro, inclusive eu comento isso no vídeo específico, comentando mais detalhes sobre esse livro, vou deixar o link aqui no box de informações. Quando eu li o livro do Murakami, do que eu falo quando eu falo de corrida, ele escreveu coisas maravilhosas sobre esse livro, eu fiquei encantada com o que ele escreveu e isso despertou a minha curiosidade e a minha vontade. Foi a motivação que eu precisava e realmente quando peguei esse livro para ler, eu peguei muito disposta, eu peguei com muita vontade de entender o enredo, entender a história, os acontecimentos. Desde o começo eu fiquei bem presa ao livro, instigada a conhecer mais do que acontece aqui com relação ao Gatsby, com relação ao Nick, aos personagens. Então foi uma experiência excelente que eu amei, principalmente porque também pesquisei sobre o contexto histórico quando eu finalizei a leitura. Eu acabei aprendendo mais sobre o sonho americano, sobre os anos de 1920 nos Estados Unidos, conhecido como a Era do Jazz, como esse livro ele representa bem essa época, esse contexto, e como ele traz muitas simbologias que também dão sentido a esse contexto. E assim, foi uma experiência excelente, porque se eu tivesse pegado esse livro para ler em outro momento, provavelmente não teria sido bom, porque eu já tinha essa má vontade, quando eu olhava o livro não era algo que me despertava, mas em algum momento eu sabia que eu ia pegar ele para ler. E foi assim, apaixonante, eu realmente me envolvi, eu realmente escrevia cada capítulo no mapa mental o que estava acontecendo. Cada capítulo eu coloquei os principais acontecimentos, isso me deixou muito envolvida com a história, para poder acompanhar quem é quem, as relações entre os personagens. Isso me conectou, e é um livro curto que você consegue extrair muitas discussões sobre vários aspectos e também sobre o contexto histórico. Maravilhoso. Então esse foi o último clássico da Penguin que eu li. Eu li também esse clássico maravilhoso, Os Miseráveis. Que livro sensacional. Ele cresce ainda mais quando, pra mim, né, no caso com relação à minha experiência de leitura, quando você finaliza e você fica lembrando da história, ela fica amadurecendo no leitor, na nossa mente. Eu fico lembrando do contexto histórico do livro, vários aspectos com relação à escrita, também com relação aos detalhes. E toda vez que eu lembro disso, me causa admiração e espanto também, porque realmente o que ele faz aqui nesse livro é impressionante. Esse livro ele funcionou pra mim depois que eu lia, porque quando eu li, por exemplo, o capítulo que tem sobre a Batalha de Waterloo, o meu primeiro contato, confesso que eu fiquei muito perdida com vários nomes, e depois que eu finalizei esse capítulo, eu estudei mais sobre esse contexto da Era Napoleônica, da Batalha de Waterloo, ficou mais fácil de entender. E aí eu fui fazer a revisão, né? Eu voltei aqui na Batalha de Waterloo, peguei os pontos principais e aí sim fez todo sentido pra mim, eu fiquei admirada. Mas sim, é uma parte que tem muitos detalhes, mas se você pega o evento principal, o que ele traz aqui é muito impressionante, é maravilhoso. Tem várias informações históricas ali muito interessantes e a maneira também como Victor Hugo, ele fala sobre questões sociais de maneira tocante, que emociona o leitor. Então assim, é uma leitura arrebatadora, gostei bastante, mas ele funcionou pra mim depois que eu finalizei e a leitura ela foi amadurecendo. Mas tá aqui, com certeza um dos favoritos. Li também Grandes Esperanças, do Charles Dickens, e também para mim foi uma surpresa, uma excelente experiência de leitura. Apesar de ser um calhamaço, ele me capturou já nas primeiras páginas. Eu adorei acompanhar a história do Pip, e eu fui fazendo anotações aqui no livro. Eu consegui me organizar bem aqui na leitura desse calhamaço. E eu conseguia pegar todo dia esse livro para ler, eu tinha metas diárias. Foi excelente com relação a essa parte de organização de leitura, mas o livro, claro, também ajudou muito, porque a história foi muito emocionante. Eu ficava curiosa para saber o que ia acontecer, até mesmo porque o livro ele tem muitas reviravoltas. E eu lembro também que foram diferentes tipos de emoções com relação ao personagem. Alguns momentos aqui eu ficava irritada com ele, com a atitude dele. Depois de algumas reviravoltas na vida desse personagem, desse protagonista,
como ele agia com as pessoas. Eu fiquei muito surpresa com o que acontece com a vida do Pip. Tá aí um livro que eu quero reler e fazer um vídeo exclusivo comentando mais detalhes sobre ele, sobre o contexto histórico. Aliás, eu pretendo fazer isso com outros clássicos que eu li e que eu amei, então quero deixar registrado aqui no canal. Vai ser uma excelente oportunidade para poder reler, compartilhar a minha experiência de leitura com vocês. Maravilhoso. Quem ainda não leu, deixo minhas recomendações. Aliás, todos esses 10 últimos livros que eu li, eu já deixo as recomendações, porque foram leituras excelentes. Eu tive uma ótima experiência com todos eles. Li também Madame Bovary, do Flaubert. Esse livro também eu fiz muitas anotações, marcações. E tá aí um livro também que eu quero reler, falar aqui no canal mais detalhadamente sobre ele, ter um vídeo exclusivo, mas para compartilhar essa minha experiência, não para dar aula sobre o livro, porque eu não sou professora de literatura. Eu gostei principalmente de acompanhar a Emma Bovary. Isso foi o que mais ficou em mim dessa leitura, a imagem dessa personagem, tudo que ela sentia desde quando era nova, quando ela ainda morava no convento. Ela lia vários livros de romance e aquelas histórias arrebatavam o coração dela, ela ficava muito emocionada e ela gostava de sentir aquelas emoções enquanto lia. E ela transportou isso para a vida dela, para a realidade. Ela queria viver aquele tipo de emoção, paixões avassaladoras. E ela criava essa expectativa, essa ilusão. E quando ela não estava vivenciando esse tipo de emoção, ela ficava entediada, achava a vida muito sem graça. Então ela sempre teve essa necessidade de viver fortemente as emoções, emoções intensas. E eu achei muito interessante acompanhar isso, como ela idealizou a vida dela. E quando ela se deu conta que a realidade da vida dela era completamente diferente daquilo que ela imaginou, isso afetou muito ela, inclusive ela ficou doente. E ela vai se decepcionar com o casamento, com a maternidade, com um lugar onde ela morava, que era uma província, e ela desejava morar na capital, morar em Paris, frequentar a sociedade, e ela ficava desejando e alimentando aquele sonho. Ela também queria viver um grande amor e ela também buscava encontrar esses amores tendo relacionamentos extraconjugais. E aí a gente vai acompanhar a vida de Emma Bovary, que foi uma história que eu gostei bastante de acompanhar. Quero reler também, quero fazer vídeos sobre ele aqui no canal, porque vale a pena, né? Esses livros aqui com certeza vale a pena ter esse registro e compartilhar a minha experiência de leitura, apesar de que esse vídeo de lista eu também adoro, né? Porque é um momento que eu pelo menos tento, assim, lembrar da história e da minha experiência de leitura. É sempre bom relembrar esses momentos. Maravilhoso. Temos também Meditações do Marco Aurélio. Que livro sensacional. Esse livro é aquele tipo de leitura transformadora. Se você ainda não leu, por favor, leia esse livro. Também preciso reler porque são muitas lições sobre diferentes áreas da vida, como, por exemplo, sobre disciplina, sobre estudos, sobre a vida, sobre a morte, como encarar a vida, como ter disposição, como se relacionar com as pessoas, como também se relacionar na família. Sim, realmente é uma preciosidade essa leitura, mas claro que não é só isso, tem um significado muito maior. Eu lembro que foi uma leitura que me impressionou bastante. Sabe quando você lê e ele abre a sua mente para várias coisas? É um livro que traz muitas sabedorias. Esse aqui é um pensamento estoico e uma filosofia voltada para a vida prática, né? Porque você coloca essas lições em prática para o desenvolvimento pessoal, intelectual. Claro que esse aqui é muito mais que um livro de desenvolvimento pessoal. Você tem toda uma questão da época do estoicismo, como eles encaravam a vida, viviam a vida, como que era o pensamento estoico. Porque o Marco Aurélio, quando ele escreveu esse livro, ele não escreveu para publicar, era o modo de viver a vida dele. E ele era um imperador, então aqui nós temos muitas lições de um homem que foi muito importante. Você só tem a aprender lendo esse livro. E você não pode deixar passar. Recomendo para todo mundo. Escrito pelo imperador romano Marco Aurélio como um exercício espiritual em tempos turbulentos, o que a gente tem aqui é uma reunião de conselhos a si mesmo, cujas ideias ecoam até hoje. Gente, um dos melhores livros que eu li para a vida. Li também O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane. Essa foi uma leitura que eu gostei bastante porque eu fui fazendo um vlog de leitura, inclusive tem aqui no canal, vou deixar aqui no box de informações. O que eu tiver aqui, vídeo no canal, eu vou deixar anexado aqui na descrição do vídeo. Esse aqui eu gostei bastante da história, gostei muito de acompanhar o psicológico do protagonista aqui, Henry Fleming. E o que me impressionou foi isso, ter acesso aos pensamentos, aos sentimentos, às angústias desse personagem, desse protagonista, um soldado
que está lá lutando na Guerra Civil Americana. É um livro que te transporta para esse cenário, para o fronte, e o soldado lá com seus medos, com suas angústias, ele não queria estar lá. Na verdade, ele tinha uma ideia sobre a guerra associada ao herói, à glória, mas quando ele se viu ali no meio do conflito, ele se dá conta do que é a realidade de estar ali na guerra. Tem alguns momentos que ele é descritivo, mas é uma leitura recompensadora. Vale muito a pena e eu gostei bastante. Adoro esse livro. Li também recentemente Nenhum 100 Mil, ano passado. Esse também é um livro que eu preciso reler. Eu li cada coisa maravilhosa aqui que eu preciso compartilhar realmente em diário de leitura. Eu agora quero reler, porque aí eu destaco os trechos quando eu for fazer outras releituras, porque esse é aquele tipo de livro, e com certeza eu quero ler de tempos em tempos. E como eu estava falando, o que ficou dessa leitura desde então foi sobre a questão da identidade. Ele abriu a minha mente com relação a esse aspecto, porque quando você pensa na sua identidade, você tem certeza do que você é e do que você imagina que passa para as pessoas. Mas mostra aqui as diferentes visões que as pessoas têm de você, como por exemplo, as pessoas do seu trabalho, a sua família, os seus amigos. Cada um vai ter uma visão diferente sobre quem você é. E foi bem interessante porque começou com o protagonista aqui do livro, Vintagello Moscarda. Ele um dia estava se olhando no espelho, mas a esposa dele achava que ele estava reparando que o nariz dele era torto e ele não era isso que ele estava fazendo, mas ele ficou surpreso com esse comentário da esposa, porque até então ele nunca tinha percebido que o nariz dele era torto. E ele fica indignado, isso causa uma crise existencial nele, porque como ele não conhece o seu próprio corpo, aquilo que pertence a ele, e ele fica tentando imaginar como as pessoas enxergam ele de fora, nessa perspectiva externa. Dentre outras reflexões que ele faz aqui que são arrebatadoras. Eu fiquei realmente impressionada. Isso aqui é maravilhoso, gente. Leiam Nenhum 100 Mil. Tem um vídeo em que eu faço alguns comentários, mas eu ainda quero reler e fazer esse diário de leitura falando mais detalhadamente sobre o livro. Li também, e aí eu já vou falar sobre essa dupla maravilhosa, Ilíada e Odisseia, que de tempos em tempos eu comento sobre esses dois livros que são os meus livros favoritos da vida. Estão lá, ó, top. É claro que eu não consigo comparar os meus favoritos, então eu tenho sim os meus livros favoritos da vida que me arrebataram, mas todos eles estão ali juntos comigo, cada um marcou de maneira diferente, em épocas diferentes, cada um com suas particularidades, mas são todos meus favoritos. E esse aqui também, gente, que leitura arrebatadora. Eu fiquei impressionada, porque quando eu peguei esse livro pra ler, eu imaginava que eu não fosse entender nada. Eu já peguei outros livros que realmente, quando eu começava a ler, eu não entendia nada, como por exemplo O Sonho e a Fúria, livros que eu tive mais dificuldades do que Ilíada e Odisseia, que eu tinha um certo medo, receio, mas foi o contrário. Me surpreendeu, as cenas de batalhas que a gente tem aqui são impressionantes. Fora toda a parte de mitologia grega que é maravilhosa, é sensacional. É claro que eu precisei pesquisar, estudar, mas assim, é tão maravilhoso, é tão gostoso. Realmente é um estudo muito gostoso de fazer. E não tem como você não se apaixonar. E hoje as coisas estão mais acessíveis, muitos vídeos, dentre outros materiais que estão disponíveis, livros também, seja de mitologia ou comentadores das obras, nos ajudam a compreender, a mergulhar. E como eu falei, é tão maravilhoso que esse estudo ele se torna apaixonante. E foi o que aconteceu. Eu me surpreendi com essa história. Leiam Ilíada e Odisseia, por favor. Por fim, o último livro dos 10 últimos livros que eu li da Penguin foi Cândido ou Otimismo. Esse foi um livro que eu gostei bastante de acompanhar a história, um tanto doida aqui do Cândido. Eu gostei muito de pesquisar sobre esse livro, sobre o contexto da época, sobre as críticas que Voltaire ele faz aqui. Essa parte da pesquisa, do estudo, do entendimento da obra foi uma parte que eu gostei bastante. Eu também gostei da história, fiquei muito triste com algumas coisas que acontecem com o Cândido, mas ao mesmo tempo você fica dando risada das tragédias que acontecem com ele aqui, porque ele continua ali, mesmo diante de tudo que acontece com ele, acreditando que ele está no melhor dos mundos possíveis. Então vai acontecendo uma série de coisas com ele, ele está lá, acreditando que tudo vai dar certo. Não é à toa que ele é puro otimismo. Então assim, foi uma leitura excelente. Quando eu lembro de alguns detalhes aqui da história, eu estava aqui olhando as minhas marcações, realmente é maravilhoso esse livro. Um livro curto que você vai ficar chocado com o que acontece com ele e ao mesmo tempo você acaba rindo de alguns desses acontecimentos, até mesmo pelo tom que ele imprime aqui, de sátira, de ironia. Então com certeza deixo minhas recomendações.
Aliás, como eu falei, recomendo todos esses livros, eles são maravilhosos, não é à toa que eu simplesmente amo as edições da Penguin, amo fazer a leitura desses grandes clássicos. Eu queria atualizar e compartilhar essa lista dos 10 últimos livros da Penguin que eu li por aqui e aproveitar também esse momento para revisitar e compartilhar aqui com vocês. Agora, me diz vocês, já leram algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje? Algum livro dessa lista? Deixa aqui nos comentários, compartilhe como que foi a sua experiência de leitura, o que você achou. E se você é novo por aqui, está chegando através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até mais.